A época mais mágica do ano. Luzes coloridas, presentes embaixo da árvore, famílias reunidas ao redor da mesa. É quando a gente se permite acreditar em bondade e em amor. Mas se eu te contar que, em uma noite de Natal, o símbolo máximo dessa festa se transformou no maior pesadelo que uma família poderia ter. Covina, Califórnia, 24 de dezembro de 2008. 25 pessoas reunidas para celebrar o Natal. Risos, músicas, crianças correndo pela casa e então, uma batida na porta. Uma menina de 8 anos corre animada para abrir. Do outro lado, o Papai Noel. Ela grita feliz. E então, um tiro explode na escuridão da noite de Natal. O que aconteceu naquela casa não foi um filme de terror, foi real. E o homem por trás dessa fantasia vermelha tinha um plano meticulosamente calculado para destruir uma família inteira. Meu nome é Luiz e essa história é a do massacre de Covina, a noite em que o Papai Noel veio espalhar o terror, fogo e morte. Bruce Jeffrey Pardo, 45 anos, engenheiro elétrico formado com diploma de mestrado. Ele trabalhava em empresas aeroespaciais prestigiadas, ganhava mais de $120 mil por ano e morava em uma casa de $500 mil na Califórnia. Por fora, Bruce parecia ser o cara perfeito. Ele era educado, era católico praticante, inclusive ele era voluntário como recepcionista na missa das crianças na igreja. Os amigos o descreviam como tranquilo, agradável, sempre sorridente, mas por dentro algo estava se corrompendo. Em 2004, Bruce conheceu Sylvia Ortega. Ela tinha 3 filhos de relacionamentos anteriores. Trabalhava modestamente em uma empresa de flores, ganhando cerca de $31 mil por ano. Ela não tinha muito dinheiro, mas tinha algo muito valioso. Bruce e Sylvia se casaram em janeiro de 2006. E logo no começo as coisas já começaram a dar errado. Bruce se recusava a abrir uma conta bancária conjunta com Sylvia. Ele queria que ela usasse o próprio dinheiro para cuidar dos filhos dela. Mas acontece que ele escondia segredos. Ele tinha um filho de 9 anos de um relacionamento anterior que ele nunca mencionou para Sylvia. E pior, ele não pagava a pensão para essa criança. Sylvia começou a perceber que o homem com quem ela tinha casado não era quem ela pensava. Em dezembro de 2007, menos de 2 anos depois do casamento, ela já estava dormindo em outro quarto e passando fins de semana na casa dos pais. E em fevereiro de 2008, finalmente então ela pediu o divórcio. E foi aí que Bruce começou a desabafar. A espiral da vingança. O processo de divórcio foi bastante amargo. A Sylvia pediu $3.166 por mês de pensão alimentícia. Ela alegou que Bruce tinha esvaziado as economias do casal de $88 mil para $17 mil em 2 meses e estava transferindo dinheiro para contas privadas. Em junho de 2008, o tribunal ordenou que Bruce pagasse $1.785 por mês em pensão. Ele também tinha que pagar uma dívida atrasada de $3.570, então veio a pancada final. Em julho de 2008, Bruce foi demitido do emprego, ele perdeu a renda e, com isso, ele acabou perdendo o controle também. No acordo final de divórcio, assinado em 18 de dezembro de 2008, apenas 6 dias antes do Natal, Bruce teve que dar para Sylvia $10 mil em dinheiro, o anel de noivado que ele tinha dado a ela e o cachorro que ele adorava, chamado Saki. Ele ficou com a casa, mas perdeu tudo. Tudo que realmente importava para ele. O controle, o dinheiro, dignidade. E Bruce não era o tipo de pessoa que aceitava perder. Documentos judiciais mostram que ele começou a planejar o ataque 6 meses antes. Em junho, ele começou a comprar armas. Ele comprou 4 pistolas semiautomáticas de calibre 9mm. Armas de alta potência usadas para forças especiais. Em setembro, ele encomendou uma fantasia de Papai Noel, em tamanho extra grande. O vendedor da fantasia não desconfiou de nada, afinal, era Natal, e Bruce disse que era para uma festa.
Mas o tamanho extra grande não era para o corpo de Bruce, era para esconder todas as armas que ele ia carregar embaixo da fantasia. Então, Bruce começou a construir algo ainda mais sinistro, um lança-chamas caseiro. Ele pegou um compressor de ar industrial, adicionou um tanque menor cheio de combustível de alta octanagem, que basicamente é o tipo de combustível usado em corrida de carros. É extremamente inflamável. Ele conectou uma mangueira ao dispositivo, embrulhou tudo com papel de presente de Natal e criou a arma perfeita para transformar uma festa de família em um inferno literal. Bruce não estava apenas planejando matar sua ex-esposa, ele estava planejando apagar a existência dela. Ele queria destruir a família inteira e ele queria fazer isso na noite mais sagrada do ano. A noite do massacre. 24 de dezembro de 2008, véspera do Natal. A família Ortega estava reunida na casa dos patriarcas Joseph e Alicia Ortega, um subúrbio tranquilo de Los Angeles. Havia cerca de 25 pessoas na casa naquela noite. Avós, filhos, netos, sobrinhos, afinal era uma festa tradicional de Natal. Luzes piscando, árvore decorada, crianças correndo, um jogo de pôquer animado acontecendo na sala. Então, às 11h30, Bruce Pardo estacionou um carro alugado a 1 quadra de distância da casa. Ele vestiu a fantasia de Papai Noel, carregou as 4 pistolas semi-automáticas debaixo da roupa, pegou o pacote de presente embrulhado, o lança-chamas disfarçado, e caminhou até a porta. Ele bateu e do outro lado, uma menina de 8 anos chamada Katrina, filha de uma das irmãs da Sylvia, correu animada para abrir. Quando ela abriu a porta, ela gritou radiante, porque achou que tivesse visto o Papai Noel. E então, numa cena de crueldade, Bruce levantou a arma e a bala perfurou o rosto de Katrina, mas milagrosamente ela sobreviveu. Ela caiu no chão sangrando e em choque, e Bruce entrou na casa. O que acontece nos minutos seguintes foi puro terror. Bruce começou a atirar indiscriminadamente. As pessoas tentaram fugir, tentaram se esconder, tentaram entender o que estava acontecendo. Quem era esse Papai Noel? Por que ele estava atirando? Os irmãos da Sylvia, Charles e Jamie Ortega, tentaram reagir. Mesmo feridos, eles se levantaram e tentaram desarmar o Bruce. Foi nesse momento que eles reconheceram o atirador. Era o ex-cunhado deles, Bruce. Mas era tarde demais. Charles e James já estavam gravemente feridos. Eles caíram. Bruce continuou. Ele atirou em Joseph Ortega, o patriarca de 79 anos. Atirou em Alicia, a matriarca de 70 anos. Atirou na Sylvia, sua ex-esposa. Nas cunhadas, nos sobrinhos. O som dos tiros se misturava com os gritos, com o desespero absoluto. Então Bruce pegou o tal presente, desembrulhou o lança-chamas caseiro, começou a pulverizar combustível de alta octanagem por toda a casa. O líquido inflamável cobriu as paredes, os móveis, os corpos. Mas ele não esperava que houvesse uma chama aberta dentro da casa. Talvez uma vela de Natal, talvez um fogo na lareira. Afinal a gente não sabe ao certo. Quando o combustível entrou em contato com o lança-chamas, houve uma explosão violenta. O fogo se espalhou instantaneamente e a casa virou um inferno. E Bruce, que estava próximo à explosão, foi atingido. Ele sofreu queimaduras de 3º grau nos braços e nas pernas. Partes da fantasia de Papai Noel derreteram e grudaram na pele dele. Mas infelizmente, mesmo assim, ele conseguiu sair. Ele tirou a fantasia, jogou no carro alugado, que ele tinha armado com uma armadilha explosiva para destruir as evidências, e fugiu. Atrás dele, a casa estava completamente em chamas e dentro dela 9 pessoas estavam mortas ou morrendo. Bruce não tinha a intenção de morrer naquela noite. Ele tinha um plano de fuga elaborado. O plano de fuga e o fim. Ele tinha alugado 2 carros. Um estava perto da casa do advogado de divórcio de Sylvia, cheio de suprimentos e com mapas do sudoeste dos Estados Unidos e também do México.
A polícia acredita que o advogado também está na lista de alvos do Bruce. Ele tinha comprado uma passagem de avião para a manhã de Natal, saindo de Los Angeles para Moline. De lá ele planejava ir para o Canadá. Ele tinha $17 mil em dinheiro amarrados ao corpo, mas as queimaduras mudaram tudo. Bruce estava com uma dor extrema, a pele dele estava derretida e ele percebeu que não conseguiria embarcar em um avião naquele estado. Então ele dirigiu até a casa do irmão, em Sylmar, a cerca de 48 quilômetros de Covina. O irmão não estava em casa. Bruce entrou sozinho e por volta das 3 da manhã do dia 25 de dezembro, Bruce colocou uma arma na boca e puxou o gatilho. Quando a polícia encontrou o corpo dele, encontraram também o dinheiro amarrado, a chave do carro alugado e as 2 pistolas restantes. O carro que ele tinha deixado próximo à casa do irmão estava armado com uma armadilha explosiva. E quando a polícia tentou investigá-lo, o carro explodiu. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na casa dele, em Montrose, a polícia encontrou uma verdadeira fábrica de morte. 5 caixas vazias de pistolas semi-automáticas, 2 espingardas de alta potência e galões de combustível de corrida. E o exame toxicológico revelou algo chocante. Bruce estava sob o efeito de cocaína no momento do ataque e da morte. As vítimas e o legado da tragédia. Quando o fogo foi finalmente apagado, os bombeiros encontraram 3 corpos carbonizados na sala de estar. Depois encontraram mais 5 corpos entre as cinzas. E na manhã seguinte, um 9º corpo foi encontrado. Os corpos estavam tão queimados que era impossível identificá-los imediatamente. As 9 vítimas do massacre de Covina foram o patriarca da família, Joseph Ortega, a matriarca da família, Alice Ortega, a ex-esposa de Bruce, Sylvia, Charles Ortega, 50 anos, e sua esposa também, Sherry Ortega, James Ortega e também sua esposa, Teresa Ortega, a irmã de Sylvia, Alice Ortega, e o sobrinho de Sylvia, Michael Ortiz, 17 anos de idade. Mas aí você deve estar se perguntando, e a menininha do início? Foi a primeira a ver o Bruce naquela noite. A boa notícia, se é que tem uma boa notícia nessa história, é que a menininha de 8 anos, a Katrina, ela sobreviveu. Ela foi levada ao hospital e passou por cirurgias e milagrosamente ela se recuperou fisicamente. Mas ela viu tudo. Ela viu o Papai Noel atirar nela, ela viu o massacre, viu a casa pegar fogo. O trauma psicológico foi devastador, e não só para ela, mas para toda a comunidade. O massacre deixou pelo menos 13 crianças órfãs. Algumas perderam os 2 pais, outras perderam um dos pais e avós. O impacto emocional que teve nessa cena foi imensurável. A polícia de Covina, uma cidade pacata de 45 mil habitantes que raramente via crimes violentos, organizou sessões de aconselhamento psicológico e reuniões comunitárias. Um veterano de 30 anos da polícia descreveu o caso como inimaginável. E até hoje o massacre de Covina é lembrado como um dos crimes mais chocantes da história de Los Angeles. A história foi documentada em múltiplos programas de true crime. A casa na rua foi completamente destruída pelo fogo. Ela foi demolida, o terreno permanece vazio, um lembrete silencioso da tragédia que aconteceu ali. A cidade de Covina nunca mais foi a mesma. Para a comunidade pequena e pacata, o massacre foi um trauma coletivo. As pessoas passaram a olhar o Natal com medo, com tristeza, com lembranças constantes de que a violência pode vir de onde menos se espera. Mas ao mesmo tempo, a história da família Ortega também é uma história de amor. Eles estavam reunidos naquela noite porque se amavam. Eles estavam celebrando a família, a união, a alegria de estarem juntos. Bruce tentou destruir isso. Ele tentou apagar a família Ortega da face da terra, mas ele falhou, porque a memória da família permanece. Os sobreviventes seguem em frente. As crianças órfãs cresceram, e a história deles é contada para que a gente nunca esqueça. O mal existe, mas o amor também. E você, o que você achou dessa história? E cara, toda semana tem vídeos como esse aqui nesse canal. Feliz Natal para todos vocês. O verdadeiro espírito do Natal não está no presente, mas nas pessoas que a gente ama e na memória de Jesus. Valeu pessoal, e até o próximo vídeo.